A todos, boa noite, é bom sempre estar aqui, servindo ao Senhor na nossa igreja, amém? Na última vez que a gente teve a oportunidade de ministrar aqui, eu sempre gosto de reconhecer de onde a gente veio e onde a gente está chegando, né? Foi fruto de tudo que foi aprendido aqui nesse lugar. A gente agradece a vida do nosso pastor Humberto, Cristiano, e a vida dos nossos pastores, que a sabedoria opera através da vida desses homens, né? De tantas outras pessoas que essa igreja ela tem promovido para o crescimento espiritual das nossas vidas. Amém? Obrigado também pela vida dos nossos irmãos. Nós temos compartilhado as coisas juntos, né? Vivido uma vida do evangelho, na diaconia. E eu creio que isso nada é em vão, né? De tudo aquilo que a gente tem vivido e tem desfrutado no Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu estava aqui sentado e algo subiu no meu coração, e deve ser para alguém aqui. O Senhor falou no meu coração que a palavra dele, ela é poderosa para nos tirar de um lugar de frustração, no lugar de insucesso, no lugar de fracasso. Ela tem poder de colocar você no lugar de realização. Você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Confie na unção, porque ela é poderosa para te dar força, para te dar capacidade, para te dar habilidade, sabedoria, para tirar do lugar onde você está e colocar no lugar onde Deus já vê você. Amém? Glória a Deus. Eu estive orando esse tempo, né? E no domingo pela manhã, eu tenho o hábito, geralmente, antes de vir para cá, tirar um tempo de oração, preparando o terreno do nosso coração para a gente acolher a palavra. E pela manhã eu estava orando e algo saltou no meu coração, né? Uma mensagem. E eu não sabia o que é, eu até compartilhei com minha irmã Luciana, que estava sentada do lado. E a mensagem que veio no meu coração é: o amor é a expressão da natureza de justiça. Isso veio bem forte no meu espírito. O amor é a expressão da natureza de justiça. E eu comecei a parar para refletir, para entender um pouco aquilo que o Senhor estava ministrando, só que eu não entendia aquilo que ele estava querendo falar. E quando foi ontem, o pastor Júnior fez o convite para a gente ministrar hoje à noite, e essa nota subiu no meu espírito. Ou seja, o Senhor anunciou aquilo que Ele estava querendo trazer para essa noite, e eu vou tentar seguir o fluir do Espírito para que a gente seja edificado. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em 1 João 3, capítulo 1. 1 João 3, capítulo 1. A minha Bíblia é novinha aqui, aí ela ainda precisa ser amassada mais um pouquinho, amém? 1 João 3, capítulo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa mesma esperança, assim como é puro. Digam comigo, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Pula lá para o versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? Nós temos aprendido aqui nesse lugar que nós somos seres espirituais, a nossa natureza é uma natureza espiritual. O homem ele é um espírito, ele tem uma alma e habita num corpo. Tudo que nós recebemos de Deus e fluímos em Deus é através do espírito do homem. Amém? Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a natureza do Pai. Amém? Diga comigo, Deus é espírito, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é justo, Deus é puro. Amém? Esses são os atributos da natureza de Deus. Esses são os atributos do caráter de Deus. E por nós sermos os seus filhos, nós herdamos essa herança do atributo de Deus. Deus não vai produzir um filho que não é a imagem e semelhança dele.
Deus ele fez Jesus como o primogênito de muitos. A nossa herança em Cristo, nós recebemos a mesma natureza que Cristo recebeu. Essa mesma natureza que veio do Pai, foi passado para Jesus e nós recebemos essa natureza. Vocês estão comigo? Amém? Diga comigo, eu sou justo, porque eu herdei a natureza de Deus mediante Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E a gente vai entender, a gente vai se conduzir para um lugar para entender o que é andar em justiça. Amém? Muitas vezes eu me perguntava ao Senhor e observava algumas coisas para que a gente procurasse aplicar o nosso coração e andar em fidelidade à palavra. Amém? Mas muitas vezes a forma ou a maneira pelo qual nós possamos andar sobre a palavra, a gente pode criar um método e isso ser ineficiente ou ser desnecessário. Amém? E é isso que eu quero trazer nessa noite, para que a gente possa compreender que essa natureza de justiça que foi nos dada mediante Jesus, ela nos deixou numa condição pela qual eu posso andar no amor e na revelação de Deus e gozar dos benefícios do reino de Deus sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a gente fosse lá em Gênesis, capítulo, deixa eu ver aqui, logo no início. Gênesis capítulo 4, Gênesis, primeiro capítulo 2, versículo 15. Amém? Gênesis 2, 15. Está escrito: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Diga comigo, cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? O homem, na sua essência original, ele tinha a natureza de Deus. Quando nós olhamos a criação de Deus, o DNA de Deus está expresso em tudo aquilo que ele criou. No sol, nas estrelas, no mar, nas plantas, tudo isso está expresso através da natureza de Deus. O homem, à medida que ele caminhava, esse cultivar e guardar, essa palavra cultivar, ela tem o mesmo significado no original de adorar. É o mesmo serviço, a mesma palavra, ela tem o mesmo significado de expressar uma adoração a Deus. O serviço sacerdotal em adorar a Deus. Essa palavra cultivar. À medida que o homem cultivava isso, à medida que o homem adorava a Deus, ele recebia de Deus a própria natureza, a própria revelação, e ele andava sobre a terra, e a terra respondia, porque a terra entendia o comando pelo qual o próprio Deus tinha estabelecido através da natureza do homem. Amém? O homem caminhava sobre esses princípios, amém? Entendendo como a natureza ia responder a ele. Eu não sei se você já se deu conta que Adão, para dar o nome à quantidade de animais que a gente teve, ele teve uma facilidade. Por quê? Porque existiam comandos da parte de Deus que ele aprendeu e toda a criação veio até ele e ele deu nome a tudo. Amém? Então, a própria natureza de Deus fazia com que o homem, em resposta a essa natureza, porque ele tinha recebido isso de Deus, ele correspondia. O homem era perfeito, o homem era completo, o homem era pleno, o homem era cheio de Deus completamente. O homem não precisava ter nada, o homem não precisava saber nada, o homem não precisava ser nada, porque ele já tinha tudo. Deus era tudo nele. Amém? Essa é a essência original. Deus, quando ele criou esse ambiente, essas três palavras, elas criam a regra do reino. A regra do reino, ou o estatuto do reino, ou o fundamento do reino, está relacionado em três etapas aqui. Diga comigo: mandamento, estatuto e juízo. O mandamento que Deus tinha dado ao homem era cultivar e guardar. Amém? O estatuto, que delimitava o homem, o amor por si só, sem limites, ele vai se tornar uma rebeldia, ele vai se tornar uma rebelião. Quem de nós podemos ter filhos e por mais que eu ame os meus filhos, eu não posso deixar eles sem limites.
Não é verdade? Vocês estão comigo? Deus estabeleceu o estatuto para que isso fosse estabelecido de uma forma pelo qual nós possamos viver de acordo com os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então, o mandamento do homem era cultivar e guardar, mas Ele deu um estatuto. Disse o seguinte: de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você certamente morrerá. Diga comigo, juízo. Então, o homem, ele tinha um mandamento de Deus, ele tinha um estatuto que era o limite pelo qual ele podia operar, mas também ele tinha um juízo se por acaso ele transgredisse ou ultrapassasse esse limite. Amém? E aí, nesse momento, Satanás, a gente já sabia que estava no Éden, ele enfeitiçou através do engano, da operação do engano a Eva, e o homem também transgrediu, se envolveu naquela situação, e por conta da concupiscência, que é o desejo exacerbado ou o desejo sem limite sobre a vida deles, trouxe a transgressão da lei, trouxe a transgressão de um princípio que o próprio Deus estabeleceu. E com isso, a humanidade entrou num juízo. O homem, ele perdeu a referência de valores. O homem perdeu a identidade. O homem perdeu o referencial de quem era Deus. Porque a partir do momento que cada vez mais o pecado afastou o homem da presença de Deus, ele perdeu a essência de como esse mundo opera. Amém? Vocês estão comigo? Deus, a gente observa isso, que o homem precisa entender que a vida dele é uma expressão da própria natureza de Deus. Ele vai desfrutar das bênçãos, ele vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem disponível para ele, a partir do momento que ele compreender e andar sobre esses princípios que o próprio reino dele estabeleceu. Deus, ele não vai mudar a palavra dele. Nós não podemos viver uma vida debaixo das nossas razões. Nós não podemos viver a nossa vida debaixo de emoções. Nós não podemos viver a nossa vida em decisões pautadas naquilo que a gente acha ou naquilo que a gente pensa. Nós passamos recentemente aí com uma situação de uma mudança no cenário político, na verdade, um impeachment de uma presidente. Amém? E existia um movimento contra essa autoridade. Todo esse movimento estava pautado numa emoção, numa comoção nacional. Mas esse movimento era ilegítimo. Um movimento ilegítimo, ele não tem legalidade para que aquilo que nós desejamos se torne eficiente. Apenas uma mulher, aquela Janaína Pascoal, ela entendendo o princípio que estava na Constituição, ela seguiu um princípio, aplicou a lei e aquele desejo foi estabelecido. Eu estou trazendo uma alusão de um reino natural, onde o reino do Espírito opera da mesma forma. Nós precisamos compreender como o reino de Deus opera, como as coisas do reino de Deus funcionam. E esse lugar de entendimento é que nós precisamos aplicar o nosso coração para que nós possamos desfrutar o reino de Deus sobre as nossas vidas. Porque senão vamos viver uma vida dentro da igreja sem desfrutar da manifestação do reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos casamentos e na vida dos nossos filhos. Precisamos aplicar o nosso coração e praticar e viver essa palavra. Amém? Vocês estão comigo? Em Gênesis 4, 7, a Bíblia fala, eu estava pesquisando sobre isso, a primeira vez que surgiu a palavra pecado, e apareceu nessa passagem, fala sobre a oferta de Caim e Abel, e é interessante que Deus fala aqui no 4, 7, diz assim: se procederes bem, Gênesis 4, 7 fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo seja contra ti, mas cumpre a ti dominado. Essa palavra no original pecado, quando você vai olhar no Strong, dentro dos significados, uma delas é perder o direito. Ou seja, a partir do momento que eu não tenho compreensão de como os princípios e leis espirituais operam, eu posso andar fora dos princípios e não desfrutar da manifestação do reino de Deus na minha vida. Por quê? Porque Satanás, ele vai pegar esse tipo de artifício e prender bênçãos que podem estar disponíveis para nós. Por quê? Porque nós estamos transgredindo os princípios de Deus, por falta de entendimento, por falta de aplicar o nosso coração corretamente, a praticar e a viver a palavra. Amém? Deus, em Gênesis 3:21, vocês não precisam abrir. A Bíblia fala que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
O que é que Deus estava dizendo? Deus anuncia a vinda do Messias, que através do derramamento do sangue é que ia aplacar o juízo, através da oferta de sangue, do derramar de sangue, aquela oferta ia aplacar o juízo, e aquela maneira de ofertar era a maneira correta, só que Caim quis fazer da maneira dele. A Bíblia fala em Hebreus 11:4, vocês podem abrir lá. Eu escrevi aqui. A Bíblia fala que pela fé, Hebreus 11:4, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por que ele foi justo? Porque ele entendeu o princípio espiritual, aplicou o coração dele e ofereceu a Deus de forma corretamente. Eu não posso, a Bíblia nos ensina a ofertar na casa do Senhor, dízimos, ofertas. Eu não posso pegar o meu dízimo, algo que o próprio Deus estabeleceu, no lugar onde a justiça dele está sendo ensinada, que está sendo estabelecida, que deve manter o mantimento, eu tenho que semear nesse lugar. Se eu tiro o meu dízimo desse lugar, da casa que ele estabeleceu, e coloco em qualquer tipo de projeto, achando que aquilo vai trazer benefício, eu digo a você está jogando seu dinheiro fora. Precisamos entender, Deus não vai negociar com princípios. Diga comigo, Deus não vai negociar com princípios. Deus não vai negociar com o pecado. Nós não podemos viver uma vida na transgressão, no pecado, e achar que você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Você está se enganando, amigo. Deus é santo, Ele tem chamado filhos à santidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, é dentro desses princípios, se você olhar, a gente não precisa abrir por conta do tempo. Se a gente observar essa estrutura de mandamento, estatuto e juízo, ela está percorrendo por toda a Bíblia. Se você pegar em Deuteronômio 6, 11, ou 6, 8 e 11, Deus fala sobre isso, para a gente observar e caminhar sobre isso. E a consequência desse caminhar sobre esse entendimento vai nos conceder a um que chama isso de obediência, vai nos conceder um lugar de manifestação de bênçãos. O povo de Israel tinha esse entendimento. Amém? Vocês estão comigo? Nesse momento eu estou conduzindo a um lugar de legalidade, entendimento dos reinos, das coisas do reino do Espírito. Por que isso? Eu quero que vocês vão lá para Mateus 6, 33. Mateus 6. Estamos na nova aliança, amém? Jesus está falando aqui, dentro desse contexto, Jesus fala sobre tesouros nos céus, sobre a maneira pelo qual o homem não deve se apagar às coisas materiais, para um homem não entrar no espírito de ganância. Jesus está construindo algo onde o coração do homem e os olhos do homem vão conduzir a ele a um lugar da revelação e manifestação do reino de Deus, pelo qual as coisas que o homem deseja no coração deles, Deus já deixou provir, já tem provisão disponível para que isso seja uma verdade na vida dele, e que ele não pode andar ansioso por coisa alguma, porque essa ansiedade vai levar ele a um lugar para ele falar coisas contrárias à palavra, e o falar contrário à palavra vai enganar o coração dele e vai trazer a transgressão. É isso que essa palavra está nos ensinando aqui. Então nós precisamos entender o que ele está nos ensinando. Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Conhecer o reino de Deus, conhecer como os princípios de Deus operam, é a essência pelo qual a igreja do Senhor precisa andar e compreender e viver essa essência. Para que a gente possa desfrutar de um tempo de manifestação de glória sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Essa é a essência. Eu queria que a gente voltasse lá em Jeremias 31. Jeremias. Diga comigo, Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus pactual. Tudo que Deus faz, Ele faz através de alianças. Ele estabelece os princípios, Ele estabelece os padrões, amém? Ele estabelece parâmetros para que a gente possa ser norteado e nortear a nossa vida. Por quê? Porque o homem, por conta do pecado, ele perdeu a referência.
Eu escutei certa vez um ministro falando que onde há sentimento, onde há uma necessidade ou um sentimento, as pessoas estão mudando os padrões das leis para que atenda a esse sentimento. Amém? Existem países, por exemplo, que é permitido o casamento homossexual. Não tenho nada contra as pessoas, amém? Estou dando só um exemplo. Tem países que não é aceito esse tipo de casamento. Amém? Com Deus não é assim, amados. Porque há um sentimento, existe uma transformação, uma mudança de uma lei para atender um sentimento. Isso é o reino natural. No reino espiritual, Deus estabeleceu a palavra dele. E não há mudança, porque a palavra de Deus ela é imutável. Deus não negocia princípios. Amém? Precisamos entender isso, nos firmar nisso. Amém? Em Jeremias 31, ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da casa do Egito, da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, na mente deles, imprimirei as minhas leis e também no coração deles lhes inscreverei. Amém? Vou parar por aqui. Em Jeremias 33... Jeremias 33 diz o seguinte. Jeremias 33, 20 diz assim: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine sobre o seu trono. As leis que Deus estabeleceu sobre os céus, que sustentam as estrelas, que sustentam o sol, que sustentam o limite do mar, não vão mudar. Esse é um Deus de pacto, esse é um Deus de aliança, que estabelece princípios, que honra e que vela pelo cumprimento da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender porque essa aliança ela vai mover os nossos corações para esse lugar de manifestação daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando aqui do aspecto legal no ambiente espiritual. Amém? Vamos falar agora da nossa vida no Espírito. Amém? Nós vemos aqui em Jeremias que ele disse que ia chegar tempos que a própria lei dele ia ser derramada no nosso Espírito, que ele imprimia as leis na nossa mente e no nosso coração. Na antiga aliança, o homem tinha que obedecer, o homem tinha que cumprir, e qualquer descumprimento da palavra, qualquer coisa fora, a maldição estava sobre a vida dele. Ele não tinha condição pelo qual de cumprir toda a ordenança do que estava na antiga aliança. Por quê? Diga comigo, porque a natureza dele era pecadora. E eu quero colocar algo nesse tempo. Sempre que eu olho para a palavra, eu olho para algo que Deus está querendo ensinar para o tempo que a gente está vivendo. A antiga aliança, ela representa essas pessoas que estão aí fora. Essas pessoas que não têm entendimento do amor de Deus, do coração deles. Se você observar, olhar na palavra os mandamentos de Deus, quando o homem transgride o mandamento, o pecado estabelece e o homem não pode desfrutar da bênção de Deus sobre a vida dele. O homem vai viver da misericórdia de Deus, mas ele não desfruta da graça. Essa pessoa que está no pecado, ela está aí nesse lugar. E muitas vezes a natureza dele está sendo alimentada por Satanás, que está influenciando esse homem a pensar, a roubar a identidade deles, a pensar de forma incorreta, a simplesmente fazer altares contra outros deuses, a mudar o sexo. Esses homens, se você observar, eles estão simplesmente sendo influenciados por Satanás para transgredir um princípio de Deus. Se você observar tudo que está acontecendo no mundo, é exatamente isso, uma manifestação da transgressão, porque quem está por trás alimentando a transgressão do homem, do pecado, é exatamente a natureza que ele tem, que dá legalidade ao diabo para operar nesse lugar.
E nós, como igreja, precisamos ter consciência que nós somos a luz desse mundo, o sal da terra. Nós podemos ser o agente transformador e liberar o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, para que elas recebam a justiça de Deus e a graça abundante, para que elas possam desfrutar da plenitude do amor do Pai e desfrutar de uma nova aliança disponível no Espírito, pelo Espírito Santo. Entende a responsabilidade de cada um de nós? Não é só dentro da igreja, não é só no evangelismo, nos hospitais, nas escolas, com reunião de empresários, em qualquer lugar. Nós somos a voz do Senhor nesse lugar. Nós somos a resposta para simplesmente tirar essas pessoas desse lugar, mudar a natureza dele com a pregação do Evangelho e eles começarem a desfrutar do poder transformador dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então Deus, ele sustenta toda a palavra através de aliança. Eu queria que vocês fossem para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 13. Amém? Porque Jesus tinha uma vontade. Amém? Diga assim, Jesus, ele tinha uma vontade. Mas ele fez a vontade dele. A Bíblia fala que ele fez a vontade do Pai, não é verdade? Por que Jesus fez a vontade do Pai? Porque se Jesus não tivesse andado nos princípios que o próprio Deus tinha estabelecido, o reino de Deus não tinha sido estabelecido. Entende a importância de compreender isso? Amém? Veja lá, Mateus 6,33 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que é que Jesus está dizendo? Existe algo, João, que foi estabelecido nas Escrituras, que eu precisava ser batizado, e eu preciso cumprir isso, porque se eu não cumprir isso, o reino do Pai não vai ser estabelecido. Jesus, ele andou sobre a terra sem pecado. Jesus tinha consciência todo o tempo de andar segundo a vontade de Deus sobre a terra, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Espírito, da inclinação do Espírito. E nós hoje desfrutamos de uma aliança superior. É isso que eu quero falar com vocês. Amém? Essa aliança inicial era uma aliança que ele trazia a legalidade. Deus trouxe uma expressão, ou uma explanação, ou uma revelação de como opera as leis no reino do Espírito. Amém? Só que o homem natural, ele não consegue operar sobre isso. Mas ele trouxe uma nova identidade, trouxe uma nova natureza, para que através do Espírito nós possamos andar sobre esses caminhos de justiça. Amém? Diga comigo, a natureza de Deus, ela me foi doada mediante Jesus Cristo. Quando eu faço Jesus como o Senhor e o Salvador, eu recebo a natureza dele, o próprio Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Romanos 5,17. Romanos 5,17. Amém? Todos lá? Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, o dom da justiça é um presente de Deus. Amém? Você não fez esforço nenhum para receber a natureza dele. Só que nessa aliança, a graça ela é abundante, o dom é um só, é um presente. Você mudou a natureza. Você antes, quando estava no pecado, a sua natureza era a natureza pecadora. Você fazia aquilo que era próprio do mundo. Amém? Quando você está em Cristo, porque Cristo morreu para os pecadores, está lá em Romanos.
Ele morreu para os pecadores, ele não morreu para os justos. Ele morreu para o pecado, para os pecadores receber a própria natureza dele. Quando eu recebo a natureza de Cristo, eu recebi o dom de Deus, que é a própria natureza dele, a natureza de justiça. Essa natureza, vinda através da morada do Espírito Santo, me trouxe a condição de andar sobre esses princípios e leis espirituais. Amém? Só que a gente precisa entender, existe uma operação dentro da igreja. Eu falei do mundo, agora eu vou falar dentro da igreja. Efésios fala sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 1, vamos lá. Efésios 2. Diga comigo, o que aconteceu no Éden se repete nos dias de hoje. Amém? Efésios 2, capítulo 1. Amém? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Diga comigo, príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? E eras por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Existem hierarquias espirituais, a gente não vai entrar nesse momento aí, mas quando a gente clica nessa palavra potestade, quando a gente clica naquela palavra que Cristo, em Filipenses, que Cristo nos libertou do império das trevas e transportou para o reino de seu Filho amado, fala sobre um poder de influência e manipulação das mentes. Satanás, ele opera nesse reino através da manipulação da mente das pessoas. E nós temos a natureza de Deus no Espírito. Nós vemos que entramos numa nova aliança em Jeremias. Essa aliança, que é a própria palavra, o Espírito é Jesus, que é a palavra. Então a palavra de Deus já foi colocada no nosso Espírito, pelo próprio Espírito Santo. Deus nos trouxe um nível de consciência para que nós possamos andar na palavra e na revelação da palavra, para que o reino dele seja manifesto. Ele tornou as coisas muito mais fáceis. E o que é que o diabo tem feito? O diabo tem lançado sobre as nossas vidas pressão, opressão, depressão, problemas, para que a nossa mente ela fique cheia de tantas coisas, cheia de tantos pensamentos, e com isso a perturbação, muitas vezes em nossa alma, termina calando a voz do Espírito. E nós não podemos, muitas vezes, vamos andar debaixo de decisões baseadas no que nós estamos sentindo. E essas decisões vão nos levar a decisões erradas. Nessas decisões vão fazer com que nós transgredirmos muitas vezes princípios por conta da operação do engano dentro da igreja. Amém? Precisamos entender isso, precisamos compreender. E como é que a gente se livra disso? Através de você aplicar a renovação da sua mente na palavra de Deus. O Espírito, ele vai confirmar a palavra. Ele vai levar você a um lugar de revelação da palavra. Porque a palavra é os princípios, os mandamentos, os princípios de Deus para que nós possamos andar e praticar. Amém? Quando eu entro nesse lugar, eu vou começar a andar na fé. Amém? A fé é simplesmente você ter consciência da palavra de Deus, aquilo que se aplica à sua vida, e você aplica o seu coração a viver aquela realidade, e aquilo vai se tornar manifesto na sua vida. Mas só que a lei, a fé, ela opera pelo amor. E o que é o amor de Deus? O amor de Deus é o Espírito Santo que foi derramado no nosso coração. Ou seja, eu preciso andar em fé, eu ando em fé quando eu ando na revelação do Espírito. Quando eu ando guiado pelo Espírito, quando eu ando na revelação do Espírito, eu estou andando em fé. A gente precisa entrar nesse lugar, um lugar mais consistente. E esse lugar a gente precisa aplicar o nosso coração na oração em línguas, na meditação da palavra, em estudar a palavra. Compartilhar coisas com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 3, 7. 2 Coríntios 3, 7. Segura o tempo aí, Jeová. 2 Coríntios 3, 7.
Amém? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Entende por que o ministério da justiça? Porque o próprio Espírito Santo vai nos conduzir nos princípios e leis espirituais. E com isso nós podemos desfrutar da manifestação do reino de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos negligenciar o estudo da palavra, a oração, a intimidade com o Espírito. Porque Ele é maravilhoso. É Ele quem vai nos fortalecer no momento de angústia, de aflição. Amém? Eu estava correndo e estou perto de encerrar aqui. Queria que a gente fosse para Romanos capítulo 8. E o Espírito falou bem. Eu estava refletindo sobre isso. Quando ele falou comigo aqui, eu fui correr à tarde. E ele começou a falar ao meu coração sobre isso. Romanos 8. O padrão de pensamento é aquele que a gente precisa entender o que está na palavra. Paulo fala em Filipenses, né? Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for respeitável, tudo que for de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. A mente da gente ela tem que estar permeada disso. Qualquer sentimento, pensamento contrário disso, nós devemos rejeitar. O padrão é a palavra. Quando alinharmos nosso pensamento com aquilo que o Espírito tem para nossas vidas, nós vamos andar em fé, andar na manifestação da glória do reino de Deus. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos 8. Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida, diga comigo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo, a lei do Espírito de vida, a lei que eu recebi mediante Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Daquilo que eu não conseguia praticar, porque a minha natureza é uma natureza pecadora. Agora eu recebi a natureza de Cristo, a natureza de Deus, que é a natureza de justiça. Por isso eu sou justo diante de Deus. Se você errou em algum momento, amados, não fica nesse lugar de condenação. Você continua sendo justo, aceito diante de Deus. Você simplesmente... Pai, eu errei. Quando você vai lá para as Escrituras, se você tratou mal o seu irmão, se você não andou em amor com alguém, seja dentro da igreja, com seu irmão aqui, ou com as pessoas mais próximas, que a gente é um homem cheio do Espírito, cheio do amor de Deus, dentro e fora da igreja. Para as pessoas que são crentes e para as pessoas também que não são crentes. As pessoas precisam ver essa natureza de justiça do amor de Deus também lá fora, para que eles possam ser agraciados, sejam atraídos pelo Evangelho, simplesmente pelo comportamento dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então, porquanto no 3 está, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Aí ele fala, porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne vai produzir morte, mas o do Espírito vai produzir vida e paz. O que é que ele está nos ensinando? Vocês receberam uma nova natureza, vocês receberam a natureza de justiça, vocês estão com o Espírito, onde ele está conduzindo vocês a um lugar de revelação, nos caminhos e nos princípios pelo qual o meu reino de Deus, o meu reino opera. Vocês precisam se manter no lugar do Espírito, para que essa lei espiritual ela seja manifesta. Porque se você se inclinar para o pensamento, você vai produzir morte e não vai receber aquilo que tem disponível para nós. É isso que o Espírito estava falando comigo quando eu estava caminhando. A minha igreja precisa entrar nesse lugar. Amém? Aplicar o coração, a renovação da mente. Paulo ele fala muito em Romanos 12, que a gente deve renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Aplicando isso. Amém? Glória a Deus.
Em 1 João, já estou encerrando aqui agora com esse. 1 João 5, capítulo 2, voltando lá. 1 João 2, 5. Versículo 2. Amém? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amém? A ênfase na primeira aliança era a obediência. A ênfase na segunda aliança, nessa nova aliança, é viver, é praticar, é andar no Espírito. Sem essa consciência, a gente vai, quando a gente pratica isso, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Amém? Porque no 4 ele fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele faz um paralelo. A partir do momento que você anda em amor, você vai andar em fé e você vai vencer o mundo. Amém? É nesse lugar que a igreja do Senhor deve estar. É nesse lugar onde a gente vai desfrutar de um tempo de força. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida, amado, de arco-íris, de pássaros. Não, porque não existe evangelho sem oposição. Isso eu aprendi desde cedo. Eu vivia, às vezes, viajando em algumas coisas, mas eu quero dizer a vocês que se vocês entrarem nesse lugar, a primeira coisa que vai se levantar é a oposição. Porque o diabo sabe que quando você está andando nesses princípios, aquilo que é seu não vai tardar e vai se manifestar. Ele não tem como reter um justo. Um justo andando em justiça, o diabo não tem como reter aquilo que é seu. Amém? Vai haver oposição? Vai, e daí? Nesse meio dessas oposições, nós vamos nos tornar mais fortes. Nós vamos ficar edificados. Por quê? Porque nós vamos ser semelhantes a Jesus. Jesus, por causa da unção, da consciência que ele teve, ele suportou a cruz. Rebeca estava ministrando esses dias, eu estava no dia debaixo de uma pressão tão grande, mas aquela que ela falou sobre Hebreus, acho que está no capítulo 12 ali, trouxe uma força no meu espírito, uma coisa tão intensa. Eu disse, Pai, o Senhor suportou aquela cruz, mas foi o poder do seu Espírito que trouxe algo ao seu coração e o Senhor pôde suportar. E aquilo que eu estou passando, eu posso também suportar. Muitas vezes essa limitação que nós estamos vivendo, ela é uma consciência simplesmente daquilo que a gente está pensando. As nossas razões, as nossas necessidades. Mas existe um lugar onde você encontra um amparo, onde a sua alma encontra a âncora na palavra, e você acredita nisso. Tenha convicção, meu irmão. Você vai chegar nesse lugar de vitória. Mas Deus vai ser glorificado através da tua vida. E o que é mais importante de tudo, é que através da sua vida, você vai dar testemunho para a vida de pessoas. E você vai consolar e fortalecer pessoas, para no lugar onde ela está, ela não desistir, mas perseverar. E elas vão ter experiências com Deus que vão ser incontáveis em cada um de nós aqui. Amém, glória a Deus. E eu quero orar por esse tempo na vida de vocês. Eu encerrei aqui. Amém. Queria que vocês fechassem seus olhos. Oh, Pai, Senhor, nós te louvamos. Pai, aquilo que o Senhor nos entregou, Pai, eu trouxe, Pai, e quero te agradecer, Pai, porque essa palavra não veio de um homem, mas veio do teu coração. Senhor, que o Senhor possa, Pai, selar essa palavra no coração dos meus irmãos, que eles possam, Pai, entender, Pai, como se manifesta o teu reino, Pai, e que o diabo ele não encontrou oportunidade, Senhor, pela falta de conhecimento da nossa parte, Pai, porque nós reconhecemos a tua bondade, Pai, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos amou antes mesmo de termos nascido. Mas o Senhor entregou Ele, Pai, para que Ele pudesse receber a natureza de pecado do nosso lugar e nós pudéssemos desfrutar da natureza de justiça própria sua. E nós podemos hoje entrar ousadamente no trono da Tua graça diante de Você, Pai, sem nenhuma condenação, como filhos amados, Pai. E desfrutar, Pai, do Teu consolo, da Tua força, da Tua sabedoria, Senhor, da Tua instrução, porque certamente, Pai, haverá bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. E nós te louvamos por isso, Pai. Bendizemos ao teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.